Só Jesus. Jesus. Através do seu sacrifício vicário na cruz. Então, veja como é que quando nós aplicamos, vemos o Cordeiro de Deus como o Cordeiro Pascal. Nós vemos todos os elementos que estão sendo construídos, principalmente o Pentateuco em si, que é muito simbólico, cada elemento do Pentateuco, desde o tabernáculo. A história de José, A história que foi de José, traído que foi pelos traído, seus irmãos. os juízes, né? os profetas, tudo isso, quando nós vamos olhando, só há um personagem em toda a escritura que é suficientemente poderoso para se encaixar em cada uma dessas fechaduras hermenêuticas, digamos assim, que é Jesus. Então isso já é um elemento que a gente pode também utilizar para poder comprovar de que o texto bíblico está anunciando Jesus, está revelando Jesus, né, que é o próprio Deus. E pensando que o texto bíblico revela quem Deus é Deus revelado aos homens. O outro elemento também que a gente não pode ignorar é um elemento, eu vou chamar de pseudo-histórico, né? Que é o quê? O texto bíblico, no Antigo Testamento, na sua porção veterotestamentária, está anunciando um personagem específico. Um Messias, um Salvador, um Libertador. Seja do povo de Israel, seja de toda a humanidade. Quando nós olhamos, há um único personagem que assumiu esse papel messiânico e perdurou. Porque os judeus não messiânicos, evidentemente, esses acham que não veio o Messias ainda. Sim. Mas só esse grupo. Todos os outros, sejam judeus messiânicos ou cristãos, evidentemente, reconhecem na pessoa de Jesus que ele é o Messias. E somente ele. Nenhum outro personagem assumiu esse papel messiânico. Os judeus tiveram ali na época da revolta dos Macabeus, né? Teve um personagem ali, o Barca. Esqueci o nome agora. Depois pesquisamos isso. Mas pronto, teve um personagem histórico ali que o pessoal falou: eu acho que é esse, hein? Acho que esse vai ser o Messias. E não foi. Mas assim, e só Jesus perdura como esse elemento messiânico, com o cumprimento desse elemento messiânico. Claro, há uma divergência entre o Messias que um grupo espera e o Messias que outro grupo espera, mas enfim. Então, esses são todos elementos que, quando nós colocamos, começam a afunilar quase que única e exclusivamente para uma única... Eu vou sempre usar durante a fala esse termo, personagem, né? Um único personagem na história, que é Jesus. Então, nada mais consegue fazer essas duas pernas, sabe, da história. O cumprimento da palavra de Deus e o cumprimento de uma profecia messiânica. Só Jesus conseguiu dar match nos dois. Então, isso também corrobora, né? Autentica a pessoa de Jesus. O texto aquele que eu falei Natanael, mas era Tomé. Tomé disse... João 20, 28. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu, falando para Jesus. E Jesus não disse: não sou Deus, não sou Senhor, né? Ele diz: porque me viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Sim. Então veja bem, ele não tá colocando em dúvida a declaração de Tomé ali. Pelo contrário, tá tudo bem, ele aceita aquilo ali, né? Então, e vários outros textos, como nós falamos, em que há uma declaração. Não está explícito, não está dizendo Jesus é Deus, eu sou Deus. Mas não precisa, já te passo, mas não precisa. Porque a gente tem que entender esse contexto e essas afirmações que estão sendo feitas, especialmente na língua que elas estão sendo feitas. O que demanda, obviamente, aqui, um estudo exegético, é claro que tem alguma complexidade, mas daí também algo que a gente sempre defende aqui. Um cristão precisa, é obrigação dele congregar numa igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que cumpre coisas que nós já falamos sobre governo de igreja, sobre a disciplina na igreja, sobre a fidelidade às escrituras, mas principalmente que preserva a sã doutrina que a Bíblia Sagrada sustenta. Então, nem toda a gente vai desenvolver e vai construir essa competência, essa capacidade da exegese, etc. Mas então eu tenho que congregar numa igreja que se preocupa com isso e que ensina bem de acordo com o texto bíblico na sua essência, porque isso vai me alimentar e vai construir um fundamento de fé em mim. Mas diga lá, Adriano. A minha questão é, isso não fica claro quando Pedro vira e fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele não está falando explicitamente isto ali no texto, até porque nós estudamos isto sobre que o nome de Jesus não era Jesus Cristo, né? O Cristo ali tem um enfoque, né? Tem Cristo é um título. É o título. Sim. Né? É um título, na realidade, que ele tá... É o ungido. Mas aí é um título messiânico, né? Messiânico, Então não é obrigatoriamente que ele está confessando que tu é Deus. Sim, né? sim, entendi.
Agora tem uma questão, eu acho que o Rodrigo colocou, que eu acho que vale a pena a gente, tá indo mais ou menos já pro final também. A gente vai fazer o sorteio, Adriel, mesmo no final, ou vamos interromper? Vamos fazer ao no final. Então, acho que a gente já vai acabando a conversa aqui um pouquinho, mas tem 2 pontos que eu acho que ajudam-nos também a compreender a divindade de Cristo, que é a morte e a ressurreição. Porque a morte e a ressurreição de Cristo não foram apenas elementos, condições históricas e com algum movimento biológico, orgânico no seu organismo que simplesmente, né, depois de 3 dias dá vida de novo. Esse próprio evento, da forma como ele sucede de maneira sobrenatural. E sucede de maneira sobrenatural por causa da divindade. Então, o humano de Cristo morre.